Salve, salve, seres humanos! Estamos aqui para fazer mais um vídeo do Crossover Sem Noção. Hoje nós iremos falar da nossa lenda, o nosso capitão, o monstro imbuído com a Grave de Woke, o poderoso Shin no mundo de Berserk. Bom, vai ter 3 regras simples. Eu vou pegar o Shin da sua versão mais forte, onde que ele tem o uso da Grave e o uso da espada, e ele vai lutar contra os apóstolos. Então é isso aí, roda a vinheta! Então é isso aí, seres humanos, voltamos aqui para o vídeo do Crossover Sem Noção, aonde que a gente vai começar introduzindo o Shin no mundo de Berserk. Bom, vamos começar mostrando o Shin na Era de Ouro. Vamos colocar a versão do Shin onde que ele já usa a Grave do Woke e já é vamos colocar assim, um combatente experiente. Eu vou tirar completamente o peso da Grave para que o Shin possa lutar com força máxima, entende? Então, vamos começar. Bom, depois que o Shin acabou de ser introduzido no arco, o primeiro confronto dele vai ser contra o Bazuzu, que é um dos cavaleiros que o Guts derrota ainda em sua juventude. Ele é um cavaleiro de armadura pesada, extremamente forte, que foi capaz de matar muitos homens, e mesmo assim o Guts em sua infância conseguiu derrotá-lo. Bazuzu ele usa um machado gigante e uma armadura que cobre completamente o seu corpo. Então aí já teríamos uma primeira dificuldade para o nosso amigo Shin. Afinal de contas, o Shin teria que lutar contra um oponente ao qual ele nunca tinha enfrentado, alguém que usa uma armadura pesada. Apesar da luta até ser bem interessante, tanto o Bazuzu e o Shin devem possuir o mesmo nível de força. Por quê? Porque o Bazuzu ele não era tão mais forte do que outros homens. Bom, ele era mais forte do que muitos, mas não comparado ao Guts. E o Guts nessa época tinha basicamente uma força um pouco inferior à do Shin, eu creio. Então a luta começaria. Como o Shin é mais rápido justamente por não usar uma armadura pesada e também possui uma arma extremamente forte como o Guts possui a sua espada gigante, eu não creio que o Shin teria dificuldade de matar Bazuzu. E isso seria fácil de forma interessante, mas isso seria uma experiência intrigante para o Shin, porque seria o primeiro soldado de armadura pesada que ele enfrentaria em sua vida, porque em Kingdom não existem homens que usam armaduras pesadas. Bom, depois disso, ele sairia da batalha vitorioso com suas guerras, se perguntando o que ele estava fazendo naquele mundo, é claro. Logo, como aconteceu com Guts, ele trombaria com o bando do Falcão, aonde o Griffith veria o potencial nele, e o Griffith tentaria desafiar o Shin para poder entrar no bando do Falcão. Infelizmente, mesmo o nosso amigo Shin sendo extremamente forte, provavelmente seria uma luta muito equilibrada entre ele e o Griffith. Mas, como estamos já na versão mais forte do Shin atual no mangá, eu creio que o Shin ganharia essa luta. Infelizmente, o Griffith é uma pessoa extremamente forte, porém, o Shin com a sua Grave, mesmo o Griffith tendo Berrelite e a capacidade de enfrentar pessoas com sua pequena espada, ele não conseguiria derrotar o nosso amigo Shin, justamente porque o Shin teria ao seu favor uma força esmagadora, muito maior que a do Griffith nesse momento. Ele teria a Grave de Woke, que é uma arma superior à espada do Griffith, e mesmo o Griffith com a sua esgrima muito polida, ele ainda assim teria uma dificuldade gigantesca de derrotar o Shin sem ter que matá-lo, e infelizmente perderia essa luta. Essa seria uma diferença entre o Shin e o Guts. O Shin não entraria pro bando do Falcão. Porém, o Shin, sem saber muita coisa daquele mundo, aceitaria permanecer no bando do Falcão para ajudar ele, justamente pelo fato de que ele precisava ter mais experiência nesse novo mundo em que ele foi introduzido. Bom, depois disso, o Shin entraria junto com o Griffith em várias batalhas. Tem um dos momentos mais interessantes, onde que o Guts entra no campo de batalha e eles são emboscados e levados para a floresta, onde que o Guts tem que matar mais de 100 homens. Bom, eu creio que o Shin atual do mangá possui uma força equivalente à do Guts da Era de Ouro. Então sim, o Shin seria capaz de matar esses 100 homens que o Guts matou, mas ele ficaria muito ferido e muito cansado e não conseguiria se mover, já que a sua resistência e força, mesmo sendo muito acima do normal, ainda assim são humanas. E infelizmente, o Shin desmaiaria em floresta, mas eu colocarei alguém para resgatá-lo, como aconteceu com o Guts, fazendo assim o Shin sobreviver a esse impasse. Depois desse grande combate, o bando do Falcão, ele enfrenta o General Adon. Se vocês não sabem, vou deixar a foto desse cara aí. Tô falando nomes que vocês não lembram, né? O General Adon, ele era um guerreiro extremamente experiente que usava truques sujos
para poder lutar. Mesmo contra o Guts, ele foi um oponente até que chato, ainda assim perdeu pro bando do Falcão. E o Guts massacrou completamente. Já vendo que nós já colocamos aqui que o Shin e o Guts dessa época possuem o mesmo patamar de força, então, e o Shin ainda possui, ao meu ver, uma arma superior do que a espada do Guts nesse momento. Sendo assim, eu tenho certeza que o Shin não teria nenhuma dificuldade de derrotar o General Adon com a sua Grave, justamente porque ele também não era um combatente tão exímio, no caso, ele não era um combatente tão exímio, então sim, o Shin o mataria de forma simples. Bom, depois disso tem o arco do cerco de Don Gray, aonde que o Shin teria que derrotar o Donsgrog, como o Guts derrotou. Durante a batalha do castelo de Don Gray, Guts enfrentou vários cavaleiros púrpuras, que o Shin também não teria dificuldade de matá-los com a sua Grave bem forte, afinal de contas, o Shin já está em um patamar muito mais elevado. Eu tenho que aumentar um pouco a força e a experiência do Shin, justamente por ele já ter participado de batalhas. Então, nesse momento, o Shin está mais forte do que quando ele chegou no mundo de Berserk. Isso já faria que Bosskong, um dos guerreiros mais fortes de Midland, não aguentasse o Shin de frente, justamente porque a arma do Oak é uma arma muito diferenciada. Mesmo ferido, ele não conseguiria ter derrotado o Shin de forma nenhuma. Justamente, o Shin mataria ele partindo ele no meio, como ele faz com muitos oponentes. Isso já mostra que o Shin seria uma super potência dentro do exército do Falcão e dentro do mundo. Mas infelizmente, depois desse arco do cerco de Don Gray, o Shin acabaria enfrentando um dos personagens mais absurdos de Berserk, que é o nosso Nosferatu Zod. Bom, lutando contra o Nosferatu, mesmo o Shin tendo uma força avassaladora, eu creio que o Shin teria uma certa dificuldade para enfrentar a forma humana do Zod. Porém, o Shin ainda teria vantagem justamente porque a Grave é mais maleável do que a espada do Guts, ferindo o Zod em combate, justamente porque o Shin luta um estilo de combate que provavelmente o Zod não deve ter visto por viver muito tempo em uma região, como eu posso dizer, que é baseada na Idade Média, e o Shin está na região chinesa. Então os dois estilos se confrontam, e o Zod provavelmente perderia essa luta igual ele perdeu pro Guts na forma humana, perdeu, né? Porém, o Zod entraria na sua forma de apóstolo, e neste momento temos o primeiro trauma do Shin nesse momento inteiro, que seria com o Shin tentaria enfrentar o monstro que se tornou o Zod. Porém, a forma de apóstolo do Zod ainda assim é muito mais forte do que o normal. Mesmo com a Grave, o Shin não conseguiria ferir o Zod de forma com que realmente o deixasse incapacitado de lutar. E provavelmente a sua velocidade não seria o bastante para poder desviar dos ataques do Zod. Shin teria que trocar para sua espada real. E a sua espada conseguiria ferir o Zod, porém não profundamente, fazendo o Shin perder essa luta igual o Guts perdeu. Depois desse arco, onde que o Shin amargaria essa derrota tão bem, não estou dizendo que o Shin derrotaria o Zod, o Shin também amargaria essa derrota, justamente porque a gente sabe a força do Zod. O Shin iria embora, mas o Salat iria atrás dele, como ele fez com o Guts. Se você não sabe quem que é Salat, Salat é um guerreiro Kurshan que foi enviado para matar o Guts. Bom, o Salat enfrentaria o Shin, só que como o Shin já enfrentou vários assassinos dentro do seu próprio mundo, não seria uma dificuldade ele enfrentar o Kurshan. Apesar de ter habilidades absurdas, o Shin já está acostumado com esse tipo de oponente. Justamente, deixando a Grave do Oak de lado e usando a sua espada, ele seria tão rápido contra o Kurshan e o mataria. Infelizmente, não teria chance nenhuma pro Salat. Bom, depois disso nós temos o trauma supremo da obra de Berserk, o Eclipse. E infelizmente, eu tenho que comentar, o Shin não sobreviveria ao Eclipse. Apesar dele ser extremamente forte, e mesmo ele tendo vontade de matar as pessoas, vamos colocar ele com a mesma fúria do Guts nesse mesmo cenário, ele não conseguiria sobreviver ao Eclipse, porque o Guts da Era de Ouro, ele sobreviveu graças ao Skull Knight, que provavelmente salvaria o Shin também, mas o Shin não sobreviveria àqueles ferimentos, porque neste momento da obra, o Guts, ele já tem um ato sobrenatural sobre ele, e infelizmente o Shin não teria este mesmo poder, o deixando morrer neste momento do Eclipse. Mas, vamos colocar aí que o Skull Knight acabou de salvar o Shin. O Shin ficaria muito traumatizado, e mesmo tendo uma força de vontade avassaladora, se equiparando a vários personagens com uma força de vontade absurda, ele ainda assim permaneceria um tempo sem conseguir lutar.
esse é o fim da parte 1. Esse vídeo vai ter 2 partes. Eu fiz o Shin na Era de Ouro e vou fazer agora o Shin na Era do Espadachim Negro, já que deixamos ele sobreviver ao eclipse. Bom, se você gostou, deixa o seu like. Se você não gostou, deixa o seu dislike e fica de olho no canal. A segunda parte vai seguir segunda-feira, não sexta-feira. Então fica de olho aí no canal para que você possa assistir a segunda parte do Shin no mundo de Berserk. Então é isso aí. Valeu e falou!